Olá, boa noite. Nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer se declara surpreso com a opinião de ministro a favor da anistia para a Caixa 2. No Ceará, Lula repete que virou réu na Lava Jato porque há um plano para impedir sua candidatura em 2018. Ministro do Trabalho diz que mudança na CLT fica para o ano que vem. E Tribunal de Contas da União ignora a decisão do STF e volta a bloquear 960 milhões de reais de empreiteiras. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Um amigo me indicou o João Trabalhador, a vizinha cochichou. O João Trabalhador, o motorista apresentou. O João Trabalhador, a manicure confirmou. O João Trabalhador, até o russo balançou. Com o João Trabalhador, muita gente já mudou pro João Trabalhador. Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Não vamos deixar acabar com a nossa Secretaria de Igualdade Racial. Vote Netinho, 12000. Quero que minha mãe seja vereadora para que não aconteça mais com nenhum jovem o que aconteceu com meu irmão Gustavo. Pode contar comigo, Gui. Cláudia Baronesa. 1, 2, 3, 4, 5. Passe livre para a terceira idade com o Sol com Identidade, simplificação dos alvarás, lei de combate a dengue, chikungunya e zika, novos hospitais Brasilândia, Parelheiros, Santa Marina, Sorocabana e agora Casa Verde. Mais saúde sempre com vocês. Vote Dr. Calvo, 12633. Zé Armando Vanucci vai ficar de olho na TV no Todo Seu de hoje. E você? 6 de maio de 2015. No Congresso, os deputados votaram a lei que dificultou o acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego e ao abono salarial. O candidato que diz defender os consumidores votou a favor da lei que prejudicou o direito de milhões de trabalhadores. Eles não pensam no pobre, no que vem da favela, no que está por baixo. Se ele fosse do povo, ele corria com o povo. Gostaria muito de ver esse político que assinou essa lei no meu lugar. Hoje no Todo Seu, saiba mais sobre a liberdade sexual conquistada pelas mulheres. Eu quero ser o defensor dos condutores do transporte público e o representante dos vigilantes atuando em favor de toda a comunidade. Pedro Pessoa, 55321. Vou trabalhar pela construção de um hospital no Jardim Helena, fiscalizar falta de remédios nos postos de saúde. Mais creche, moradia, Dado Mendes, 55999. Vote em quem tem coragem para mudar. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. Vote 15. Gols, transferências, treinos, lesões, lances polêmicos. O mundo da bola é agitado. A cobertura completa você confere no Mesa Redonda. Todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Em um encontro com empresários em Nova York, o presidente Michel Temer pede investimentos para o país e se declara surpreso com a opinião de ministro a favor da anistia para a Caixa 2. No início do discurso, Temer citou rapidamente o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e logo falou sobre a situação econômica que encontrou ao assumir como presidente. Foi um déficit orçamentário muito grande. Na verdade, quando lá chegamos, já se anunciava um déficit de 96 bilhões, que ao depois, constatamos, era de 170 bilhões e 500 milhões. Mas, para passar confiança aos empresários, Temer afirmou que houve mudanças. No Brasil, hoje, nós temos uma estabilidade política extraordinária, por causa da relação muito adequada entre o Executivo e o Legislativo. Não é? Temos uma estabilidade política, o que também dá segurança jurídica, porque nós temos alardeado que lá no Brasil o que for contratado será cumprido.
Depois do evento, Temer também falou sobre a declaração feita ontem pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que se posicionou a favor da emenda que daria anistia a políticos e empresas que participaram de esquemas de Caixa 2. Olha, em primeiro lugar, eu li as declarações do ministro Gedel e ele disse que era uma opinião personalíssima dele, né? Que não envolvia nem a opinião do governo, evidentemente não envolvia a minha, né? Eu, pessoalmente, esta é uma decisão do Congresso Nacional, mas eu, pessoalmente, não vejo razão para prosseguir, para prosperar nessa matéria. Temer volta hoje para o Brasil depois de 4 dias de eventos em Nova York. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em almoço com cerca de 270 empresários em Nova York, Michel Temer fez o papel de caixeiro viajante. Ele apresentou o Brasil como uma oportunidade a ser aproveitada. Exagerou no otimismo. Diz que o país vive uma estabilidade política extraordinária e oferece segurança jurídica. Muitos empresários brasileiros, depois de tomar conhecimento do que Temer disse nos Estados Unidos, gostariam muito de viver neste Brasil que ele descreveu com tanto entusiasmo, seja ele onde for. Hoje, nem o mandato de Michel Temer é estável. Correm na Justiça Eleitoral os processos que podem resultar na cassação da chapa Dilma Temer. No mais, o governo molha a camisa para tentar aprovar no Congresso, até o final do ano, o teto de gastos públicos. E jura que não vai mais torcer o braço de investidores que quiserem participar do programa de concessões e privatizações, como fazia Dilma Rousseff. As reformas da Previdência e a reforma trabalhista vão sendo empurradas para 2017. Alguém já disse que a propaganda é a arte de contar mentiras completas a partir de meias-verdades. Foi mais ou menos isso que fez Michel Temer em Nova York. Boa noite. Tribunal de Contas da União ignora a decisão do STF e volta a bloquear bens de empreiteiras. Queiroz Galvão e IESA ficam sem acesso a 960 milhões de reais. As empresas são investigadas na Lava Jato, acusadas de irregularidades na construção da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor de serviços, Renato Duque, também tiveram os bens bloqueados pelo TCU. Em agosto, o TCU já havia bloqueado 2 bilhões e 100 milhões de reais da Odebrecht e da OAS. As duas empresas já tiveram os bens desbloqueados pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF. Na decisão, o ministro disse que o TCU não tinha poder para bloquear bens das empreiteiras, já que a corte não é um órgão da Justiça. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo irá encaminhar ao Tribunal de Contas da União, em Brasília, toda a auditoria feita nas contas da COAF, que é investigada pelo Ministério Público na Operação Alba Branca. De acordo com o TCE, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar recebeu de contratos com 64 prefeituras do estado de São Paulo cerca de 8 milhões de reais entre os anos de 2014 e 2015. Parte do dinheiro veio do governo federal. Hoje, a CPI da Merenda ouviu José Merivaldo dos Santos, que é investigado por suspeita de desvio de dinheiro. Merivaldo, que é funcionário público e trabalhava para o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, está ligado a um cheque de 50 mil reais da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, investigada na Operação Alba Branca. Merivaldo negou à CPI qualquer envolvimento com a máfia da merenda e disse que o cheque foi dado a ele por Jeter Rodrigues como pagamento de uma dívida. Jeter também trabalhou como assessor de Capês. O Jeter me devia, ele teve um problema na casa dele, que parece que caiu, ele teve que refazer a casa, enfim, eu comecei a emprestar algum dinheiro para ele. Ele me disse que havia assinado um contrato com essa consultoria que com esse dinheiro ele podia me pagar. Me deu um cheque de 50 mil reais, eu depositei na minha conta para pegar o que ele me devia e devolver o resto do dinheiro para ele. Pega um cheque de 50 mil para pagar 18. Tá muito confuso. Achando que os deputados são um bando de trouxa. A sessão foi interrompida porque Merivaldo disse aos deputados que estava passando mal. Ele saiu sem dar entrevista. Então agradeço aqui o depoimento do depoente e doutor, estão dispensados. Obrigado.
Segundo o Ministério Público, a COAF recebeu ao menos 7 milhões de reais em contratos com 21 prefeituras e com o governo paulista para o fornecimento de suco de laranja para a merenda. Um dia após virar réu na Lava Jato, em Curitiba, ex-presidente Lula volta a dizer que é inocente e que denúncia é tentativa de destruir o PT. O discurso de Lula foi em Barbalha, no interior do Ceará. O ex-presidente chegou hoje ao Nordeste, onde fará campanha dos candidatos do PT e de aliados. Lula ligou à suposta ofensiva contra o PT à possibilidade dele ser candidato nas eleições de 2018. O problema não era a Dilma. A Dilma era apenas um degrau para me tirar. Que o problema é o Lula não voltar em 2018. E voltou a defender sua inocência. Não encontrando nenhuma prova, porque eles têm que saber que eu não tenho o estudo que eles têm. Mas eu tenho a vergonha na cara do dia que acharem R$1 na minha vida que não seja meu. Eu não valho mais ter a confiança de vocês. Ontem, o ex-presidente se tornou réu pela segunda vez, a primeira na Justiça Federal do Paraná. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal, que o acusa pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá e do armazenamento do acervo presidencial pago pela empreiteira OAS. Para os procuradores, Lula era o comandante máximo do esquema da Lava Jato, que desviou quase 88 bilhões de reais da Petrobras. Eles afirmam que os valores das vantagens e propinas para o ex-presidente somam 3 milhões e 700 mil reais. Além de Lula, se tornaram réus a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e outras 4 pessoas ligadas à empreiteira, os executivos Paulo Gordilho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fábio Rori Ionamini e Roberto Moreira Ferreira. Caso seja condenado na primeira instância e também em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal, Lula vai se tornar inelegível pela lei da ficha limpa e ficaria fora da disputa eleitoral de 2018. Na Justiça do Distrito Federal, onde também é réu, Lula é acusado de tentar obstruir a justiça. Para o Ministério Público, o petista tentou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. E de acordo com estimativas de peritos da Polícia Federal, as 6 empreiteiras acusadas de corrupção na Petrobras, que pagaram direta e indiretamente o ex-presidente Lula, são suspeitas de terem dado um prejuízo de 20 bilhões de reais para a estatal entre 2004 e 2014. Ainda segundo a Polícia Federal, as empreiteiras Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia, UTC, Andrade Gutierrez e OAS pagaram Lula por palestras após ele sair do governo em 2011 ou fizeram doações ao Instituto Lula. Juntas, as empreiteiras pagaram ou doaram 30 milhões de reais oficialmente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Lula se disse ofendido por estar tendo a vida futucada por meninos do Ministério Público Federal. Depois de ter dito que o Sérgio Moro não serve, que o Supremo é covarde, ele agora está querendo atingir os meninos procuradores da República de Curitiba pela idade. Ele acha que alguém vai acreditar nesse tipo de demonização, nesse tipo de desqualificação. Dificilmente, né? Muito embora que ele tenha muita gente junto com ele. Muitos professores de Deus anunciaram aos 4 ventos que o ministro Sérgio Moro não ia prestar atenção na acusação desses meninos, porque ela foi muito pirotécnica. Eu devo avisar que pirotecnia significa a técnica do fogo. Não há na definição do dicionário nada que autorize usar isso como meta, mas isso é o de menos importante, que agora o Lula resolveu usar o verbo certo, que é o verbo futucar. O certo é que, ao aceitar a denúncia e abrir o processo, tornando o Lula réu pela segunda vez, o Moro mandou um recado para Deus: não fique tomando aula desses professores que da alma humana, Senhor, eles não entendem nada. Pois é, eu volto amanhã, quinta-feira, e conto com você aí direto ao assunto. Até!
Em evento aqui em São Paulo, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirma que o governo federal deve deixar a reforma trabalhista para o segundo semestre de 2017 e que o foco agora é a retomada do crescimento. O ministro também destacou que nunca defendeu proposta de jornada diária de 12 horas de trabalho. Ninguém de bom senso proporia uma jornada de trabalho de 12 horas diárias. Isso nunca esteve na agenda do governo. O governo nunca pensou nisso. O governo jamais iria propor uma matéria dessa para ser discutida. Eu considero como muito positiva a nossa decisão do governo em deixar a modernização para o segundo semestre de 2017. Até mesmo porque o governo tem que centrar todas as suas forças nesse momento na resolução do maior de todos os problemas brasileiros, o drama fiscal. Também aqui em São Paulo, no Congresso do Movimento Brasil Competitivo, sobre a retomada do crescimento do país, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM, criticou a fala do ministro do Trabalho sobre a reforma trabalhista. No exercício da presidência da República, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, foi convidado para o painel na condição de presidente da Câmara. Falou sobre a agenda do Congresso frente às reformas. A plateia de empresários e gestores do setor público, entre eles o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, criticou a decisão do governo de Michel Temer de deixar a reforma trabalhista para o segundo semestre do ano que vem. Foram duas notícias ruins, da forma como comunicou antes e o anúncio hoje de que deixou tudo para o segundo semestre do ano que vem. Então, às vezes é melhor a gente falar pouco e produzir mais. Eu acho que a gente ajuda mais o nosso país. Rodrigo Maia disse que a reforma do Estado é de interesse da sociedade para evitar o aumento de impostos e avisou que não vai colocar em pauta na Câmara qualquer proposta nesse sentido. O presidente da Câmara anunciou que adiantou em uma semana o calendário para a votação da PEC do teto de gastos. A previsão é que a proposta que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior comece a ser discutida no plenário da Câmara a partir de 17 de outubro e que seja votada até o fim do mês para depois seguir para o Senado. A PEC do teto, ela não tira os recursos de saúde e educação, ao contrário, ela vai garantir os investimentos em saúde e educação, porque sem a PEC do teto, sem a reforma da Previdência e no futuro sem a reforma trabalhista, na verdade, a situação fiscal do Brasil vai ficar de quase insolvência. Então, essas matérias, em vez de retirar direitos ou de retirar investimentos em áreas fundamentais, elas garantem. Governadores de 20 estados das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste enviaram carta aberta ao presidente Michel Temer para reforçar pedido de ajuda financeira. No documento, os governadores pedem um repasse de 7 bilhões de reais. Segundo os governadores, a crise financeira chegou a uma situação de colapso e tem prejudicado os serviços essenciais de segurança e saúde. Os governadores ameaçam decretar estado de calamidade pública. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã, Gabriel. Até amanhã, muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite e fica agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Até lá. A noite convida a dançarina Sheila Carvalho para provar comida tailandesa. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.